Esse é o nosso Tudo Posso e sabe o que está chegando? Está chegando o Dia das Mães e para comemorar essa data mais que especial, nós decidimos presentear você aí com R$ 10.000. R$ 10.000 seria muita coisa, não? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Produção, R$ 10.000 dá para fazer muita coisa? Mais ou menos, médio. Então vamos aumentar. R$ 30.000. Pronto, decidido. De 10 para 30 mil. Então, R$ 30.000 para o Dia das Mães. Olha que presentão. Sortear R$ 30.000 e é nesse sábado, véspera do Dia das Mães. Que belo presente, hein? Para você entrar na lista dos possíveis ganhadores aí, 996450917. Quanto mais ligar, mais chances vai ter de ganhar. 996450917. São R$ 30.000 que já saem nesse sábado. E tem mais. Como eu estou bastante bonzinho hoje, mas bonzinho mesmo, que tal dar 100 vezes mais chances de você levar essa super grana e fazer aquela surpresa para sua mãe? Então, para cada ligação, 100 vezes mais chances de ganhar esses R$ 30.000. Olha, não vai perder tempo. Tem que ligar agora. Participe, ligue no telefone que está aparecendo no seu vídeo aí, 996450917. Eu estou aqui torcendo por você, são R$ 30.000. Que diferença, hein? Ligue, participe e boa sorte. Maria Cândida? Eu também quero ganhar esses 30 mil. Você tá tão bonzinho hoje. Aproveita e acha mais uns 30 aí, dá pra mim, Rafael. Porque é o Dia das Mães, né? Então eu também mereço. Aliás, todas as mães podiam ganhar 30, a gente ia gostar. Não precisaria nem me dar presente, só o dinheiro já ia ficar bem feliz. Bom, a gente tá na semana que antecede o Dia das Mães. Segundo vários estudiosos, o afeto que recebemos na infância, ele é fundamental para o desenvolvimento de adultos felizes, inteligentes, bem integrados, em outras palavras, emocionalmente saudáveis. Como é importante isso hoje em dia, né? A presença da mãe na vida de uma criança até os 3 anos de idade, ela representa a continuidade da vivência no útero, porque a criança se enxerga como uma extensão de sua mãe, visto que foi no útero que a criança recebeu seus primeiros cuidados, como alimentação, proteção e conforto, e onde teve suas primeiras sensações com o desenvolvimento. Sensações, né? E com o desenvolvimento da criança, é de suma importância que a mãe participe com brincadeiras, mostrando os limites, conceitos, direitos e deveres. E para falar sobre a importância e responsabilidade das mães, nós vamos conversar com a nossa consultora de etiqueta, Célia Leão. Bom dia, Célia. Bem-vinda sempre ao programa. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Então, mãe tem que ter etiqueta? Tem uma etiqueta das mães? Claro. É? Não necessariamente etiqueta. Eu acho que a grande responsabilidade da mãe é ela entender que ela está ali. Mães de hoje são diferentes das mães de antigamente, tá? Semana passada eu estava me lembrando, né, de todas as tapas que eu tomei. Minha mãe era terrível. Então, por quê? Porque na cabeça dela, ou seja, a obrigação dela, né, ou a responsabilidade dela era me educar, tá? Então, eu acho que as mães de hoje, né, têm que entender que elas não estão nessa vida para serem amigas de seus filhos. Elas estão nessa vida para educar. Claro que as coisas hoje acontecem de um jeito diferente, tá? Então, mãe nenhuma faz questão de ser chamada de senhora, não existe mais aquela distância, né? Eu acho que as relações mãe e filhos, de alguma maneira, se horizontalizaram, tá? Não mais aquela coisa de, né? É mais ou menos assim, hoje são mais amigos dos filhos? Hoje são mais próximos, eu diria, menos formais. Tá. Mas lá em casa, entendeu? Com os meninos, sempre teve uma frase, nossa, que valia tanto, que dizia assim, não confundam, né, amizade com respeito. Ou seja, eu podia ser mais próximo, mas a hora em que eu dissesse chega, tá? Por quê? Porque eu acho que era a minha responsabilidade educar. Tá? Agora eu já sou vovó. E aí, no aniversário... Bom, tanto o Fernando quanto a Iris fazem aniversário no mesmo mês. E aí, no mesmo aniversário deles, né, eu me lembro que eu organizei um jantar, né, porque meu sobrinho também, meu único sobrinho de sangue, faz aniversário em outubro. Outubro é um mês terrível, né? E aí, o Pedro, o meu neto mais velho, tinha acho que 4 meses. E eu reservei uma mesa num restaurante, né, que a gente, com frequência, vai, e disse assim, ó, eu pedi uma mesa num canto, porque assim você pode colocar o carrinho do Pedro, né? O carrinho do Pedro tá ali protegido. E foi tão engraçado porque o Fernando falou para mim, quando eu era pequeno, parece que você dizia que criança não pode ir a determinados lugares, entendeu? E aí eu disse assim, mas será que tá com ciúme? Entendeu?
Ou seja, estou fazendo com netos aquilo que eu não fazia com eles. Por quê? Com neto eu não tenho obrigação nenhuma. Então, o que a mãe Eu não tenho mais aqui pode curtido. fazer? Tem algumas coisas que a mãe não pode fazer? Ó, Não deve fazer? eu acho que uma mãe não deve confundir, corrigir com constranger. Então, faça a sua lição de casa dentro da sua casa. É em casa que a gente vai ensinar uma criança que o lugar de comer é na mesa. Porque em casa, entendeu? As mães modernas, né? Acho que andam atrás do filho com o prato na mão pela casa inteira. Como é que eu quero que o meu filho compreenda que o lugar de comer é numa mesa? Né? E como é que eu quero que o meu filho se comporte de um jeito correto num restaurante? Se na casa dele ele está habituado a comer pelos corredores. Tá? E aí, gente, o meu direito termina onde começa o do outro. Né? Aqui no Brasil é um negócio realmente complicado você ir a determinados restaurantes. Eu estava comentando com o Fernando, né, a nossa produção, eu estou revendo Sex and the City. E aí, coincidentemente, né, chegou no momento da história lá, delas em que a Miranda teve um bebezinho, né, na história e a Charlotte quer ter filho. Então estão as quatro conversando num restaurante e a Samantha dizendo, né, do quanto a falta de educação das crianças a incomoda. Mas mais que a falta de educação das crianças, o que a incomoda é a insensibilidade das mães, né, que não percebem, puxa vida, que elas podem almoçar lá com seu filho, mas que ao lado tem um casal discutindo a relação, entendeu? Tem dois executivos fechando o negócio e seu filho está incomodando o restaurante inteiro. Então, eu acho que a mãe tem que entender que a lição de casa ela faz em casa. E outra coisa, a mãe tem que entender que acima de palavras, né, Maria, a gente educa pelo exemplo. Então não adianta você falar para uma criança não faça se você faz. Nós estamos vivendo tempos muito bicudos no país. A gente está com uma crise complicada de valores, né? Nossa, eu acho que é importantíssimo que a gente seja de fato, entendeu? Eu acho que é inflexível nessas coisas. Por quê? Porque assim a gente está cuidando de ter adultos aí, Tá, da mesma de boa forma, formação. agora, Célia, da mesma forma assim que a gente fala que a mãe teria essa etiqueta, né, de não corrigir em público, Claro. de fazer isso em casa. Porque educar nunca foi constranger. O filho também, ele deve olhar para a mãe de um outro jeito hoje, nos dias atuais? Não, eu acho que não. O filho olha para a mãe e para pai e mãe sempre foram nossas raízes, é referência. Então, acho que o filho olha para você, exceto, é interessante, né? Porque na vida adulta, depois de um determinado momento, muda a coisa, né? O pai mais velho ou a mãe mais velha que olha para você com aquele olhar de precisar de cuidado. Entendeu? Mas eu acho que o filho olha para você querendo referência. E você tem que fornecer isso. Então, a gente educa pelo exemplo. Tá? A mãe, puxa, o que adianta você botar teu filho na fila de uma grande escola aqui de São Paulo desde que ele nasce? Aí você põe ele na cadeirinha dele e vai costurando, xingando o motorista. Na frente do colégio, você para em fila dupla porque é só um pouquinho. Hoje eu percebo que eu sou muito mais amigo dos meus pais do que eu Claro. era alguns bons anos atrás. Por quê? Porque a função Era aquela deles... fase da adolescência, ou da terrível aborrecência, né? Onde a gente não entende, não compreendia os nãos da vida. Pois e é. acabava brigando, discutindo com eles, Mas né? passou. Ia pro castigo também. E passou, Então, passou. porque agora, eu acho que, quer dizer, estamos todos, né, na fase adulta, seu pai e sua mãe não têm mais a obrigação de educar você. Tá? Aliás, né, de vez em quando se falava lá em casa, eu tenho saudade de quando o Fernando e eles eram pequenos. Eu não tenho nenhuma saudade. Tá? Para mim é um negócio prazerosésimo conviver com dois adultos. É tão gostoso você olhar e perceber, puxa, eu consegui colaborar, né, na formação de dois adultos equilibrados, de dois adultos bons, de dois adultos corretos, né? E nós estávamos falando das rugas, né? Eu não sou muito preocupada com as marcas, né, do tempo, mas assim, eu me preocupo com as marcas da alma, tá? Não quero. E aí, conviver com os meus filhos nessa fase adulta é um presente. Você vai chegar lá, tá? É um Que presente, por quê? Porque eu acho que o filho adulto, você é para seus pais, né? Você faz com que seus pais revejam conceitos, você traz um novo olhar, tá? Então, para mim, o convívio com eles dois é assim, ele está sempre repensando conceitos, entendeu? Ouvindo uma música nova, entendeu? É vendo o mundo de um jeito diferente. Isso sim é que não deixa a gente velho, né? Quais são os principais erros das mães? Eu acho que as mães de antigamente, por mais simples que elas fossem, né? Seguramente, bom, eu me lembro, vocês eu não sei, mas assim, eu me lembro de estar em determinados lugares, passando do limite, e da minha mãe olhar para mim. Quando a minha mãe olhava para mim, eu já sabia
Quanto tempo de castigo, quantas chibatadas, sabe? E acho que Sim. mães eram simples no que diz respeito, no que tange a educação formal, mas elas eram muito sábias nisso, tá? Então acho que as mães confundem, né? As mães querem deixar, acho que querem compensar. Todas nós trabalhamos fora, né? E aí tem um ditado bom que diz assim: o filho que não apanha do pai apanha da vida, tá? Então parece que a gente, por estar mais ausente de casa, acha que dizer não é pecado. Entendeu? Você não pode... Não, diga não. Porque o nosso não vai sair carregado de afeto, entendeu? De vontade de educar, né? É por isso que a gente escuta o não do pai ou fica de castigo e no dia seguinte já esqueceu. Porque aquilo é tão cheio de amor. Tá? Então, acho que esse é um erro. E as mães andam esquecendo, né? Que você, de fato, educa pelo exemplo. Tá? Então, consumo. Você estava falando de consumo, né? Estamos vivendo, de fato, esse é um ano muito difícil. Tá? Então, puxa vida, conversar com isso, né? Converse com isso com a sua Lara. Entendeu? Não posso comprar agora, esse ano é um ano difícil. Entendeu? A gente vai racionalizar a compra, as coisas estão mais difíceis para todo mundo. Tá? E aí, dica para os filhos que nos assistem. Tá? Eu acho que os presentes melhores, né, que a gente pode ganhar de um filho são aqueles presentes que vocês fazem. Tá? Então, uma carta, né, do filho dizendo para a mãe Eu o te quanto ela é amo. importante. Isso é tão raro ainda. Um abraço, né? um eu te amo. Ou então, de repente, no domingo, né, pense a Larinha levantando cedo e lá do jeito dela, botando uma mesa de café da manhã para você, entendeu? Com as coisas que ela gosta. São tantas as formas de presentear. Né? A gente está presenteando com afeto, né? A gente está exercitando a criatividade e entrando nesse clima, né, de consumo consciente, né, que tem que existir esse ano de fato. Né? Hoje a gente percebe que a mãe não é apenas a mãe, né? Ela é a mãe, ela é o pai também, muitas vezes, Sim. né? É Trabalha, verdade, famílias estão diferentes. Trabalha, É né? Convive com os filhos até pouco tempo. Pois é, mas que faça desse O mundo convívio... mudou. Faça desse convívio uma coisa qualitativa. A gente tem que ter paciência, entendeu? Você tem que ter sabedoria. O que é educar? É você falar 835 vezes a mesma coisa para teu filho. Entendeu? E aí a gente diz assim, ai, não tem jeito, não escutam. Escutam sim, entendeu? Porque filho faz parte, né? Acho que faz parte do physique de rôle, né? Do papel. Ele testar a tua paciência. Mas é tão gostoso, né? Quando um filho que come com a boca aberta, vai... E você fala que não é para fazer. Vai para casa de um amiguinho e a mãe do amigo diz assim, puxa, mas como é educada a sua filha? Ou seja, está, lógico, a lição de casa está funcionando. Então, acho que é não esmorecer, não desanimar, entendeu? Que bom que a gente conta aí com tecnologia. Gente, mas um iPad não pode ser babá. Tá? Brinque com seu filho. Minha nora é uma das melhores mães que eu já vi na vida. Marcela tem uma paciência absurda. Né? E aí, assim, é tão gostoso. Eu chego na casa deles, dá para visitar os pequenos, e aí vejo o Pedro, com 2 anos, fazendo biscoito, fazendo cupcake. Ela envolve. Entendeu? Então, assim, e aí chama sobrinhas. Marcela nasceu para ser mãe de fato. Então, Pedro faz biscoito, né? Pedro faz cupcake. Pedro está com ela. Então, tudo bem, né? Se o tempo é pequeno, Rafael, que a gente coloque qualidade, né? Mãe é tudo igual? Esqueci de... Claro. Não, mãe não é tudo igual. Não é tudo igual. Tá, não, mãe, não. Tem mães, Marcela, por exemplo, estou dizendo, é uma mãe que nasceu para ser mãe. Tá? Ela é uma mãe muito melhor do que eu fui mãe. Nasceu, né? Criativa e tal. Eu tenho visto um problema, mas aí já não estão falando de mãe e filha pequena, né? Mãe e adolescente. Reparem como as mães ultimamente andam querendo competir com as filhas. Isso é muito complicado, gente. Competir no comportamento, na roupa. Competir no comportamento, competir na roupa. Até na disputa do namorado. Bom, te falei. Enfim, recebi um e-mail há uns anos que dizia o seguinte, minha filha vai casar. Tenho 50 anos, sou loira, bonita, conservada. Tá? Bom, enfim, então ela me perguntava se ela podia ir com os cabelos soltos no casamento da filha, e se ela podia vestir dourado. Freud explica, né, gente? Ele diz para ela, não, recolha seu sol interior, né, e compreenda que no dia do casamento da sua filha, quem tem que brilhar é sua filha. Então, use alguma coisa mais discreta, né? Esse é o dia dela. E provavelmente essa mãe devia ser até mais bonita que a filha. Né? Então, o que é isso, gente? Isso é difícil, né? E, fica a dica para as mães maduras, né, que nos assistem.
Eu uma vez ouvi de um estilista a seguinte observação. Ele disse que quando uma mulher madura veste alguma coisa jovial demais para a idade dela, ao invés dela estar rejuvenescendo, ela só está evidenciando o quanto aquele recheio é velho para usar aquela roupa de desenho tão moderno. É claro, né? Existe alguma etiqueta ou alguma forma de se portar diante de outras mães? Assim, na escola, porque a gente tem muitas relações com outras mães também. Ó, eu diria o seguinte, o sapato que acomoda com conforto o seu pezinho não é o mesmo sapato que acomoda o meu pé, tá? Então, acho que tolerância, respeito, em qualquer relacionamento, eu acho que essas palavras são as palavras mágicas. Então, alguma coisa que funcione, né, para você e para a Lara e que você veja visivelmente não acontecendo, né, num outro núcleo de família, acho que na sua. Tá? Seria tão bom, né, se no mundo nós todos cuidássemos, né, assim, da nossa vida, né? Cada um do seu quadrado. Isso, é isso. com esmero, quadradinho brilhando. É isso, entendeu? Não dá, né? Tá, então, não cabe a você, né, criticar alguma coisa que na sua casa ou no seu núcleo de família não funcionaria. Porque, de repente, com aquela mãe, né, com quem você convive eventualmente, né, naquele outro núcleo de família funciona. A gente não sabe, né, onde é que o sapato aperta no pé dos outros. Acho que isso é tão importante. Porque o bom relacionamento entre as mães, inclusive, é muito bom e muito produtivo para o relacionamento entre os filhos. Exatamente. E os filhos ficam muito chateados se você não tem um bom relacionamento com as mães. Inclusive porque eles vão na casa dos amiguinhos e tudo. E você precisa tratar de tudo isso. Ou seja, né, conviver socialmente. Então, a mãe de uma amiga da Lara, ou de um amigo da Lara, o que ela pode ser? Uma boa amiga para você. Entendeu? E aí acho que é legal. O que eu faria? Eu observaria, né? Como é que é essa família, que valores, mas estou observando. É o que a gente faz, né? Quando conhece alguém. Ah, então, como é que o relacionamento é construído? Exatamente assim. Mas assim, nem pensar, né, Maria, em palpitar sobre como é que aquela mãe cria seus filhos, por mais amiga sua que ela seja. Se ela te perguntar, e aí assim, tua amizade com ela é que vai dizer, posso falar. Né? Ou melhor eu ficar na minha. Apesar desse caráter afetivo que a gente está lidando durante toda essa semana, né, tratando sobre o Dia das Mães, é uma data que para o comércio é muito importante, sem dúvida alguma. Ganhou uma conotação comercial. Sem dúvida. E muitas mães, inclusive... Cá entre nós, Dia das Mães é todo dia, né? Exatamente, né? E toda mãe, pelo menos a maioria, acredito que não tenha uma, que espera um presente. Ok. Né? Já vi. Perfeito. Como presentear a mãe no dia de hoje? Você já falou da cartinha e tudo mais, mas as mães esperam algo palpável. Pois é. Então pense em artesanato, tá? Ou seja, chique é a gente nunca dar o passo maior que a nossa perna. Tá? Ainda mais em dias de economia apertada, como a notícia que a gente deu no começo. Exatamente. Tá? Então, acho que isso é absolutamente importante. Então, sei lá, descubra alguma coisa que agrade sua mãe. Um biju bacana, entendeu? Um item de maquiagem, alguma coisa que não estoure seu orçamento. Eu tô assim, entendeu? O meu cartão agora chama-se cartão de compra. Eu só compro aquilo que tem na conta. Não tem, não posso comprar. Então, não tenho dinheiro. Por exemplo, o que a minha mãe vai ganhar? Minha mãe tem 87 anos, minha mãe já está velhinha, minha mãe está com Alzheimer. O que a faz feliz? Comer bem, beber bem, dormir bem. Então, no domingo eu vou fazer o almoço mais caprichado do mundo para ela, com a sobremesa que ela gosta, entendeu? E aí, lógico, né? Tá chegando inverno, então, para um velhinho, o que a gente dá? Um agasalhinho. Ela tá precisando, mas assim, dentro do meu orçamento. Então, presente para minha mãe vai ser o almoço para ela. Eu sempre gosto, como a minha filha é menor, eu gosto muito que ela faça os presentes. Sim, são os presentes que eu mais gosto, porque eu guardo, assim, não é um objeto. E sim, às vezes, um cartão com a minha foto, porque as escolas, elas colaboram muito, né, com isso. As escolas, elas trabalham meio que a semana toda para que os filhos... Uma vez, ela fez é como se fosse uma redação falando do que ela gostava de fazer comigo. Então ela fala, mamãe, eu gosto de ir no cinema com você, eu gosto de ir no clube, passear, eu gosto de não sei o quê. Coisas que eu não imaginava que ela desse valor. Então ela escreveu que gostava. Que legal, né? Então, assim,
Pois é não tem muito preço. legal, O né? valor Em loja emocional aí, Eu que carrega é prefiro muito ganhar um maior. negócio assim. Não, ninguém ganhou. É. Só ela ganhou isso. Esse é um presente exclusivíssimo. E o a legal é ganhar o seguinte. um objeto, O ano assim, que realmente vem, eu não vai, ligo. se Deus quiser, né? Vocês vão estar juntas no Dia das Mães, mas assim, lá não vai ter mais 9, lá vai ter 10, depois vai ter 11. Eu acho que é tão gostoso você guardar esses Isso, registros, né? Acho que isso é muito. tão legal. Então, Muito. de fato. Gente, ó, cá entre nós, né? Tudo aquilo que de fato nos faz felizes não pode ser comprado com dinheiro. Fica a dica. Isso é verdade. Nossa, eu concordo Não é? plenamente, sem dúvida. O dinheiro não compra aquilo que de fato nos faz felizes. Numa época em que os valores estão totalmente deturpados, Exatamente. né? O próprio valor de família, o Exatamente. conceito de família, né? Exatamente. Essa tua fala é perfeita pra gente. Então, eu acho que, olha, o que a mãe pode fazer? Eu acho que conversar sobre essas coisas, né? Uma coisa que a gente não vê mais acontecer, mas que em casa era mandatório. Entendeu? Estamos em casa todos para o jantar. Tá? Nada de cada um comer num cômodo. Entendeu? Todo mundo senta à mesa, todo mundo conversa. A mãe tem esse Isso é papel, família, a mãe deve ter esse papel de agregar. É exatamente. isso. Ah, então, pelo menos, assim, eu viajei muito na vida, né? E o pai das crianças também. Pelo menos uma vez na semana. Então, se a família está toda junta, nós vamos sentar à mesa. Lógico, gente, é o tempo que se tem para conversar, né? É quando você pode observar um comportamento um pouco estranho no seu filho. Curtir família, né? Família é isso. Exatamente. Eles contam da escola, contam Claro. de como tá a vida. Claro. Você também vai tentando ver o que está acontecendo de algum lado. Exatamente. E Não... aí, por tem que tá exemplo, em cima, né? tem Que que tá em assunto? cima. Que assunto vai à mesa? Pô, o que está acontecendo? A crise, por quê? Acho que é tão importante. Assim você vai formando um cidadão, né? Além do ser humano. É a hora que você tem o encontro da família ali, né? É a hora que você tem para dialogar, realmente. Mas É então isso que as pra nossas mamães se desmistificar. lembrem, né? A mãe tem o papel agregador, né? A mãe educa pelo exemplo. Que a gente se lembre disso, né? E que nós sejamos sábias, né? De exercermos o nosso papel da melhor maneira possível, com o coração, né? De maneira cordial. Porque, puxa, quando eles crescerem, acho que nada paga, né? Nada paga seu filho adulto voltar para você porque ele quer. Isso é tão bom, né? Isso acho é que muito quem bom ama mesmo. cria para o mundo, mas eles voltam porque eles também amam. Eu joguei uma máxima para você daquela de que mãe, se é tudo igual, você já falou que não. E quando tem uma outra também que mãe cria o filho para o mundo. Eu É acho. triste isso para vocês? Não. Não? Não. Porque tem a mãe coruja, não tem? Aquela mãe que super protetora, que tem medo de... Eu acho que é do Richard Bach, uma frase que diz assim. Em inglês eu sei. If you love something, set it free. If it's yours, it will come back. If it won't, it never was. Então é assim, se você ama de fato, cria para o mundo, prepara para o mundo. Tá? Por quê? Entendeu? Se é seu, ele volta. Ele volta, lógico que volta. Se você for uma boa mãe, né? Se você for uma mãe amável, tá? Ele vai voltar. Se não voltou, entendeu? Ele sempre vai voltar pro colo, né? Claro, Aliás, claro. colo de mãe é Ai, muito tudo bom. de bom, ô delícia. Muito bom. Quando a gente está doente, é muito bom. Ai, todo Independente tempo, da né? idade, né? Isso é verdade. muito bom. Adoro. Célia, muito obrigado. Muito obrigada, Parabéns, Célia. mamãe. Parabéns, Obrigada. né? Delícia. Parabéns, parabéns por a ser todas, vó né? também, É, né? parabéns. Mãe duas vovó. vezes, mãe duas vezes, é, vó. É verdade. Legal. Bom, Célia, agradeço então mais uma vez a tua presença com a gente aqui. Valeu pela entrevista deliciosa. Onde as pessoas te encontram? Redes sociais? Você está onde? Redes sociais, estou no Instagram, Célia S. Leão. Estou no Facebook, Célia Leão. Tem um blog também, não tem? Tem um blog Eu- com fã-clube. Gente, essa mulher é chique demais. Olha aqui, ó. fãclubecelialeão.blogspot.com.br. Pois é, que não fui eu quem batizou. Foi um fã, que gostoso, É, né? Que cuida eu do gostei. blog. Mas eu acho que E o tem blog muita é informação bacana. lá, tem muita coisa bacana. Tem, todo dia Tá tem um joia? texto que nos faz pensar. Obrigada, Perfeito. querido. Valeu. Que você tenha um dia feliz com a sua mãe. Muito Beijo obrigado. pra ela. Maria Cândida, é contigo. É isso aí. Amanhã nós temos mais entrevistas sobre o Dia das Mães, com mães. A gente falando, porque afinal, essa semana é uma semana que antecede o Dia das Mães, domingo está aí, então você vai pensando o que você pode dar de diferente, fazer com o seu filho para sua mãe, ou você que é filho fazer para sua mãe, vai pensando, porque esses são os presentes mais especiais. E agora eu quero dar uma dica para você, eu quero falar do seu carro. Você quer um carro novo? O seu carro novo está mais perto do que você imagina. É verdade. Ligue para 0800 940 1585, telefone que está na sua tela agora, e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire Volkswagen Gol a partir de R$ 372 mensais.
Agora, se você preferir, tem também o Chevrolet Onix. Você pode pagar parcelas de R$ 434. Tem também o Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês. E muitos outros carros, carro que você quiser. Não perca tempo não, ligue agora mesmo para 0800 940 1585, mas tem que ligar agora e conquiste o seu carro novo sem pagar nada de juros. Essa é uma informação importante. É isso mesmo que você ouviu. Você não vai pagar nada de juros, sem juros. No consórcio Embracon é assim, você é bem atendido, recebe atendimentos de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso, o carro que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro com a Embracon. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido e a gente vai voltar. Vamos fazer um pavê delicioso de chocolate branco. Sensacional. A gente já volta.